Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e hoje damos sequência aos nossos estudos do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. No vídeo de hoje e alguns mais à frente, ele vai falar bastante sobre o ego. Afinal de contas, não tem como falar sobre despertar de uma nova consciência sem falar sobre o ego, não é? Inclusive, para você que me acompanha, sabe que desde sempre um dos assuntos que a gente mais trata aqui no canal é exatamente o ego. Mas então, sem mais delongas, vamos lá? Pensar ou não pensar? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, antes de começar, deixa eu te lembrar que essa série não está sendo feita no formato um capítulo por vídeo, ok? É uma série que vale a pena a gente esmiuçar e os próprios capítulos possuem subpartes. Então, para você que está me acompanhando lendo também o livro, vão haver capítulos em que eu vou fazer um ou mais vídeos, tá bom? Então, no final da série, a gente vai ter mais vídeos do que capítulos, ok? A gente se comunica através de palavras, certo? As palavras, sejam elas escrita, falada, desenhada, pensada ou transmitida através de quaisquer meios, são a base para que, através de nossa limitada mente humana, nós possamos transmitir, receber e compreender as coisas. Deu para entender? Bom, vamos aos exemplos. Quando a gente nasce e é bebezinho, não tem qualquer programação de palavras para dar as coisas. Um bebê olha uma bola e não sabe que se chama uma bola. Olha um passarinho e não sabe que se chama um passarinho. Olha o próprio pé e nem faz a mínima ideia que aquela pequena parte do seu corpo possui um nome. Mas aos poucos vai aprendendo a dar nome para as coisas, a chamar o pai de papai, a mãe de mamãe, e descobre que inclusive ele, o bebê, também tem um nome. Essas palavras vão aos poucos se somando a outras e mais outras, até que um dia a gente tem uma descrição e uma definição de quem somos nós. E assim, a pessoa é baixa, alta ou de estatura mediana, é magra, gorda ou mediana, é negra, branca, amarela, parda, é oriental, afro, caucasiana. Os cabelos são pretos, ruivos, castanhos, loiros, brancos e etc. E tem as pessoas que não têm cabelo, e tem o forte, o fraco, o de nariz grande, o de bumbum pequeno, a de seios fartos e por aí vai. Toda essa descrição física não significa absolutamente nada em termos de quem somos nós. Isso porque quem somos de fato é infinitamente maior do que qualquer descrição ou definição que nós possamos dar. Mas nós nos identificamos com isso. E o que a gente não sabe é que a parte que se identifica com as palavras é o ego. É o ego que faz com que, por exemplo, um rapaz alto, forte, extrovertido, considerado de traços bonitos, se considere melhor ou mais importante que outros. E é também o ego que faz com que um rapaz franzino, baixo, introvertido, considerado feio, se ache menos importante, pior e menos merecedor que outros. Só que além da descrição, tem a definição. A definição muitas vezes é velada. Poucas pessoas expressam como se definem para o mundo. Mas imagine uma definição assim: sou alegre, mas carente. Tenho vontade de fazer muitas coisas, mas consigo realizar quase nada. Faço tudo com muito primor, mas também com muito medo. Sou uma pessoa comunicativa, mas tenho medo de expressar os meus sentimentos, etc. Toda essa percepção de quem ela é também vem do ego.
É o ego que a faz acreditar que é mais ou menos que outras pessoas, que tem mais ou menos potencial, que tem mais ou menos capacidade que os outros. Mas existe ego quando eu digo coisas como sou capaz, sou forte, sou determinado, determinada? É claro que não. Afirmar coisas positivas só faz bem. Porém, uma coisa é acreditar em seu potencial infinito. A outra coisa é acreditar que a definição ou a descrição, seja lá o que você tem sobre si mesmo ou o que as pessoas têm em relação a você, definem quem você é. Acreditar que isso te define é acreditar no ego. É por causa dessa soma de definições e descrições que nós criamos conceitos e crenças. E essa construção do ego começa desde a infância. Quantos pais, por exemplo, se anulam para si e para a sociedade para viverem, para satisfazer a vontade de seus filhos? Os filhos naturalmente precisam de mais cuidado e de orientação dos pais. Mas quando os pais se anulam, automaticamente estão elegendo seus filhos como o mais importante ou os mais importantes. E mais uma vez, ninguém é mais e nem menos importante que o outro. Depois, mais crescidinhos, na escola, as crianças começam a formar grupos. Tem, por exemplo, a turma da bagunça, tem os nerds e outros grupos mais. Agora pense, quantas e quantas crianças sofrem porque não conseguem se encaixar em lugar algum no mundo? Quem cria esses lugares para a gente se encaixar é o ego. Quando nos identificamos com as palavras, muito rapidamente começamos a nos identificar também com o externo. Isso acontece porque o meu e o sou passam a ser uma extensão do eu ego. Então, além de ser forte e bonito, se eu sou rico, eu sou melhor ainda. Ou se além de ser fraco e feio, se sou pobre, sou pior ainda. E assim o externo vai se tornando um ingrediente que incrementa ainda mais a definição de quem eu sou. O país onde eu nasci, o lugar onde eu moro, a casa, a família que tenho, onde estudo, onde trabalho, o que eu visto, como eu falo, com quem eu ando, qual religião eu tenho, qual é o meu currículo. Tudo isso começa a pesar na definição de quem sou eu. E é por isso que no mundo em que vivemos, os atributos externos começam a ter tanto peso, pois servem para aumentar a nossa falsa sensação de bem-estar e poder. E tudo isso vem do ego. Mas o Eckhart nos lembra que a origem divina de tudo é a mesma, seja para nós, seja para uma flor, seja para uma pedra. Toda existência é algo infinitamente maior do que a inteligência humana poderia descrever ou definir. Portanto, imagine se seria possível descrever ou definir usando apenas um alfabeto que contém 26 ou 28 letras. Aliás, nem mesmo se o nosso alfabeto tivesse 5.000 letras. Você acha que seria possível para a nossa inteligência humana definir a vida divina que somos? Então, toda a descrição e definição que temos de nós e de tudo que nos envolve é extremamente limitado pelas palavras. Mesmo que eu diga, por exemplo, eu sou luz, será que a minha capacidade humana é suficiente para entender de fato o que significa isso? Mesmo que eu diga eu sou o amor, será que a minha capacidade humana consegue compreender de fato a profundeza do que é verdadeiramente o amor? Isso porque eu estou falando de pensamentos e afirmações positivas. Imagine as negativas. O quanto isso nos afasta de quem nós realmente somos? Percebe? Essa é a limitação das palavras. Porém, nós damos poder às palavras. Permitimos que as palavras, através de expressão ou de nossos pensamentos, definam quem somos e tudo mais o que existe. Ao invés de usarmos os nossos pensamentos, somos possuídos por eles. Quanto mais peso damos aos rótulos verbais e mentais que criamos como seres humanos, mais nos desconectamos de nossa essência, do infinito que somos, e mais nos afastamos de quem de fato somos. Quando descrevemos pessoas, coisas e acontecimentos,
Pela própria limitação das palavras, já estamos reduzindo o divino por trás de cada um. Mas não o entenda errado. É claro que precisamos usar nossos pensamentos e palavras para nos comunicar. E é claro também que pensar ou expressar palavras positivas é algo muito bom. O ponto não é esse. O ponto é entender o quanto o ego nos faz identificar com as definições ou descrições que nós criamos. E assim nos consideramos melhores ou piores que outros. Ouvir o ego nos traz arrogância, se for para cima, ou sentimento de incapacidade, para baixo, prepotência por um lado ou vulnerabilidade por outro. A questão é: precisamos ser aprisionados pelas palavras? O melhor é usá-las com sabedoria e não ser regidos por elas, não é? Usar nossos pensamentos ao invés de sermos controlados por eles. O problema de se identificar com o ego não é se as palavras são positivas ou negativas, e sim o efeito que isso causa na pessoa por acreditar em conceitos e rótulos. Quer ver um exemplo? Imagine que você está elogiando uma pessoa identificada com o ego. Nossa, além de inteligente e competente, você é muito bonita, sabia? Para essa pessoa, o ego faz com que ela se ache mais ainda, melhor e acima da maioria das pessoas. É capaz até de pensar: isso, fala mesmo porque eu sou muito boa mesmo. E o contrário também é verdadeiro. Se você criticar uma pessoa identificada com o ego, algo do tipo: mas você é um incompetente mesmo. Será que não serve para nada? Será que você não aprende absolutamente nada? O que tem dentro dessa cabeça? Só parafusos soltos? O ego faz a pessoa se achar pior e abaixo da maioria das pessoas. E é capaz de pensar: puxa vida, por que eu nasci assim? Eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. É por conta do ego que as pessoas vivem na necessidade de aprovação, de elogios, de incentivos. É por conta do ego que pessoas buscam por reconhecimento e admiração. Tá entendendo? Eu vou dar outro exemplo. Imagine Jesus Cristo. Imagine ele nos dias de hoje, com internet, com mídias sociais. Você acha que por mais elogios que ele recebesse, ele começaria a se achar mais do que nós? Ou continuaria a nos chamar de irmãos? E se houvessem críticas como farsante, mentiroso, aproveitador, você acha que qualquer dessas coisas o faria diminuir? Não, né? Mas por quê? Porque não há mais identificação com o ego. O que vem do externo não define mais a pessoa. Ela sabe quem ela é. O ego é um sentido ilusório de nossa identidade. O que pensamos que nos define jamais poderá nos definir. Mas enquanto acreditamos nas definições e rótulos, essa é a ilusão. A partir do momento que reconhecemos essa ilusão, acabamos com a falsa realidade do ego. E o Eckhart ensina que quando despertamos, passamos a usar a palavra eu de uma forma diferente. Não vem mais do ego, e sim de um lugar muito mais profundo dentro de nós. A maior parte de nós pensa incessantemente, pensa o dia inteiro, não é? Mas esse pensamento incessante não tem utilidade prática em sua maior parte do tempo. Quando as pessoas descobrem que essa voz incessante vem do ego, algumas pessoas querem saber que voz é essa, e outras negam com raiva que essa voz exista. A parte que quer descobrir é a que está começando a despertar. E é claro que a parte que sente raiva, essa é uma defesa do próprio ego. Se você está disposto ou disposta a prestar atenção constantemente em seus pensamentos, a ser um observador ou observadora da mente incessante e a compreender que a sua essência é infinitamente maior do que qualquer definição que nós possamos dar, então está dando passos gigantescos na busca do seu verdadeiro eu. Para você que me acompanha, sabe que volta e meia eu lembro da importância de lermos várias vezes o mesmo conteúdo. Eu, por exemplo, leio pelo menos 2 ou 3 vezes cada livro.
E eu te garanto que cada vez que eu leio, tenho novas percepções, vejo coisas que não tinha visto antes, absorvo novas compreensões. Isso porque a mente humana absorve sempre uma parte muito pequena de tudo que a gente vê apenas uma vez. E isso vale também para os vídeos. Todos os vídeos que temos aqui no canal estão aqui para que você possa ver e rever quantas vezes quiser. A minha sugestão, caso queira de fato compreender e evoluir, é que você assista cada vídeo pelo menos 2 ou 3 vezes. Mais que isso, volta e meia, assista vídeos que você já viu há muito tempo, pois o conteúdo nunca expira, são assuntos para toda a vida. Não permita que o ego te engane dizendo que já entendeu todo o assunto. E se te ajudar, um bom termômetro é perguntar a si mesmo ou a si mesma se você consegue explicar com detalhes aquele assunto a alguém. Experimente fazer isso agora. Entre no canal, vá na aba Vídeos e escolha um vídeo qualquer que você não vê há muito tempo. Você com certeza vai perceber que algo novo sempre surge. Seja uma informação não absorvida antes, seja uma percepção diferente da que você já teve. E eu estou te lembrando isso também porque os assuntos deste livro são profundos e muito importantes. Então não assista somente uma vez. Assista, reflita. Se puder, anote, estude. E faça isso sempre que puder. Você vai ver o salto que a sua consciência vai dar fazendo isso. Depois compartilhe quais pensamentos intermináveis que você já percebeu que a sua cabeça não deixa de ter, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.